aí galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje aqui não deu tempo de fazer o índice, mas vamos falar ainda sobre a questão da vacina, que a mídia tá tentando, né, tirar todo o proveito, criar um caos, jogar tudo na conta do governo, mostrar mais alguns pronunciamentos do governo, do Carlos. Vamos falar do Dória, que foi aí no Datena, né, reafirmou que vai dar 48 horas para Bolsonaro até sexta-feira, senão vai agir, vai no STF, comentar rapidinho sobre até uma coisa do Mourão. Teve aí uma entrevista muito interessante no Pânico que eu quero mostrar pra vocês, que pra mim é o argumento final de porquê, gente. A grande questão de tudo é a obrigatoriedade, não é de onde a gente tá comprando. E vocês acham que a gente vai falar de números, contra números acho que não tem argumento. Mas não é o nosso único assunto do vídeo de hoje. Vamos falar sobre de eleição, mas dos aspectos políticos que estão acontecendo ao redor da eleição. A gente vai falar do TSE, a gente vai falar de uma live que tá pra rolar aí, vamos falar do STF, o Fux vindo com tudo aí pra tentar implementar a Agenda 2030, ele mesmo afirma categoricamente em vídeo. Vamos falar de eleições também internacional. Mostrei para vocês ontem a questão do Foro de São Paulo e Grupo de Puebla pedindo, né, a saída do Almagro da OEA. E aí a OEA hoje se pronunciou, inclusive o Arthur Weintraub se pronunciou. Vou mostrar algumas coisinhas para vocês, mostrar algumas coisinhas relacionadas ao país lá, né, dos amigos do Dória. E ainda tem um fato muito curioso que foi no final do dia de ontem. E esse é um assunto que acho que a gente vai gastar um tempinho nele. O que foi que aconteceu? Não sei se vocês viram, mas já tá rodando inclusive na grande mídia. Teve aí um desentendimento entre o Ricardo Salles e o Luiz Eduardo Ramos. O Ricardo Salles veio a público, fala categoricamente que o Ramos está fazendo fofocas e pede para ele parar desse leve e trás. Então, o clima esquentou entre ministros e vale a pena de pontuar muitas coisas. Então, vamos começar aqui já da questão da vacina. Então, vejam só. O dia de ontem, Bolsonaro utilizou de um argumento, o Carlos também, que foi a questão do OMS, eles publicaram nas redes sociais, e isso que a gente já tem mostrado para vocês, que o quê? A diretora do OMS, ela não recomenda a obrigatoriedade, não recomenda. Gente, essa conversa de onde está comprando é só um artifício para empurrar uma obrigatoriedade. E aí o Carlos fala o seguinte, né? Primeiro, com aquele remédio que a gente não pode falar o nome, e agora com a vacina, de novo, e agora, como farão? Toda a problematização dos anjos do meu corpo, minhas regras e gulosinhos jamais foi pela ciência, mas sempre para criar mais uma narrativa sobre quem fala. E esse é outro ponto crucial. Eles estão aproveitando todo e qualquer coisa que acontece para criar uma narrativa contra o governo. Sabe, é sobre quem fala, é para derrubar Bolsonaro. Eles só querem derrubar Bolsonaro. É o que eles mais querem, sabe? É o objetivo número 1 dessa gente, é derrubar o governo, e você já sabe disso daí, né? Da mídia a gente fala o tempo todo. E aí uma figura que já veio na jogada, e essa daqui vale a pena comentar, né? Que é o Lula. O Lula agora veio para falar de Bolsonaro. E é uma coisa pra gente até ponderar, porque o governo, se o governo mudar alguma tratativa, o governo acabar comprando, vocês vão entender. Vejam só. Se a sociedade, os partidos e os parlamentares precisavam de um motivo para discutir o impeachment, Bolsonaro acaba de cometer um crime contra a nação ao dizer que não vai comprar a vacina e desrespeitar um instituto da seriedade do Butantan e toda a comunidade científica. Se Bolsonaro não acredita na eficácia, ele que não tome, mas o papel de um presidente da República é possibilitar que o povo tenha a vacina à sua disposição. Se faltava crime de responsabilidade, essa foi a maior responsabilidade de um presidente que já vi. Isso no final é a opinião de Lula, mas pessoal, não é brincadeira. Se Bolsonaro ele realmente não quiser comprar, só porque é de um país XYZ, isso pode dar problema para ele. Isso realmente pode dar. Enquanto presidente, tem uma questão que é... Isso tem a questão política, sim, que é entre o presidente, mas também tem uma certa questão técnica. Se a Anvisa fizer todos os testes e provar que realmente, comprovadamente, a coisa funciona e Bolsonaro vai lá e veta, o negócio não é tão simples assim. Não é tão simples mesmo. Já mostrei até pra vocês lá, já deve ser 3 dias que a gente tá falando isso daí. Então não se espantem se 2, 3 meses, a Anvisa fizer testes, os testes mostrarem que existe uma confiabilidade, que o governo faça as compras. Mas volto a falar, tanto faz. Entenda, vai comprar. De algum lugar vai ser comprado. E o próprio Alessandro Loyola,
que é um apoiador do governo, é médico, foi no Lacombe, ele ainda fala uma coisa que é muito pior, que é a questão do seguinte: a de Oxford é muito pior do que o dos amigos do Dória. Muito pior, muito pior. E essa, a gente não está fazendo, né, o mesmo escarcéu. A gente está focando em muita coisa por causa do Dória, porque a gente sabe como é que as coisas funcionam. A questão é obrigatoriedade. Não percam o foco nisso em nenhum momento. Em nenhum momento. E aí, já quero mostrar aqui para vocês o grande problema de toda essa situação. De toda essa situação. Números. Esse áudio aqui, prestar só o áudio, você, de uma vez por todas, você vai entender o grande problema de tudo que está acontecendo. O rapazinho foi lá no programa Pânico, o Dostoiévski que se recortou, é um trecho de 1 minuto e 50, e olhem só. Aí anteontem saiu um trabalho de um pesquisador sério de Stanford, que inclusive foi replicado pela OMS, dizendo que a letalidade global da epidemia por Covid no mundo inteiro, considerando vários países, inclusive o Brasil, é de 0,3%. Foi replicado pelo OMS e a letalidade é 0,3. Grava o número, 0,3. Muito bem, e que se estima que cerca de 10% da população mundial foi contaminada, e aí teve a doença, morreu, ficou imune, enfim, teve 10%. um desfecho qualquer. Então você tem uma mortalidade de 0,3%, 10% só da população acometida, então você tem 90% suscetíveis. Se é 0,3 e só 10% pega, significa que em quantidade de pessoas, quem vai virar óbito é 0,03. 0,3, porque é 10% vezes 0,3%, ou seja, 0,03% do globo inteiro, de todo o mundo. Letalidade, óbitos, 0,03. Resumindo, 99,97% das pessoas vão continuar contentes, sorridentes e saudáveis. E olha só. A vacina chinesa, pelos dados soltos pela China mesmo, tem um efeito colateral de 5,37%. 5,37%. Aí você fala, mas 5% é pouco, né? Aí você olha e fala assim, pô, peraí, mas a polio, a vacina da polio, que a gente erradicou aqui no Brasil, o índice de efeito colateral é 0,05%. Então nós estamos falando de uma vacina que tem 100 vezes mais efeito colateral. Aí até o Sammy estava falando, não, mas aí, pô, é dor de cabeça, é vermelhinho no local. Pô, tudo bem, mas você põe 5% em cima de 90% da população brasileira, vai morrer gente. É que zero vai morrer Covid, gente, né? e de 7 é você se arriscar com a vacina que tem esse índice de efeito colateral, porque, tudo bem, 1% de 100 é 1, agora 1% de 7 bilhões, quer dizer, será que não vai matar ou prejudicar mais gente? Mais gente que os mortos da Porque Covid, a própria evolução da doença, não dá, é utopia você falar, não, nós vamos dar 208 milhões de vacinas no Brasil e vamos ter leitos hospitalares para cuidar de 5% de 208 milhões de reações vacinais. Nós não vamos ter. Né? Por muito menos, que era o pico do Covid, a gente recebeu aquela orientação do não, quer dizer, fique em casa. Então, olha a matemática rápida e fácil. 5%, 5,37% de reações adversas. Dessas reações adversas, quantas podem levar, inclusive, a pessoa a óbito? Quantas? Ele ainda faz o comparativo com a polio. E aí, meus amigos, vejam lá. Enquanto, se a gente não fizer nada, 99,97% das pessoas não terão nada, passarão, e apenas 0,03% vão passar dessa forma melhor. Nessa outra, 5% vai ter uma reação adversa. Que reação adversa é essa? A gente está lidando aqui uma diferença entre 150 vezes. 150 vezes. Dessas, assim, a cada um que vai a óbito, e a gente vai aplicar o todo, é 150 que vai tomar. Que vai ter alguma reação adversa. Desses 150, quanto será que não vão, sustentar a situação? Vocês entendem todo o problema da questão? Então, tanto faz qual vai ser. Desde que não seja obrigatório, tá beleza. Fora o custo. Porque se não for obrigatório, aí não precisa comprar essa quantidade de doses absurdas. Vocês viram o preço, $10. $10. E o cara explicou, não sei se vai ser só uma dose não. Se você coloca 200 milhões a $10, são 200 bilhões de dólares. Dólares americanos. Tá o quê? 5,60? Bota R$5. Quanto é que não dá? 10 bilhões de reais.
Olha tudo que tá rolando aí. Dinheiro, interesses, política, ainda questão de saúde. Imagina as reações adversas, a quantidade de pessoas que irão aos hospitais ao mesmo tempo. Aí sim a gente vai ver uma superlotação do sistema de saúde brasileiro. Então eu acho que para mim foi um argumento final, não tem mais o que se discutir, mostra isso daí. Ainda foi interessante uma coisa, eu nem trouxe aqui, mas na Jovem Pan, o Rodrigo Constantino, lá no 3 em 1, tava com a Thaís Oyama e o Josias, e ele fala, cara, não sei o que é, mas o Butantan, mas a Anvisa, ele fala, os dados, eles vão pegar os dados oficiais. Ele fala, vocês acreditam na veracidade dos dados daquele país? Não sei, sim ou não? Não sei, sim ou não? As pessoas não respondiam. Até ficava aquele risinho assim, de irônico. E o Josias, você vai me deixar falar? Você vai me deixar falar? Ele disse, não, só responda. E o pessoal não responde. Então é muito bonito. E você sabe, né? O que é que uma pessoa dessa vai fazer? Qual vai ser o posicionamento dela, né, na hora que a coisa acontecer? E aí a Folha de São Paulo fez a matéria falando, né? Não se pode cogitar postergar análise de vacina por questões políticas, diz presidente da Anvisa. Aí vejam só. O Fiuza fala, né? Postergar a análise? Quem falou em postergar? Isso é uma denúncia? Se for, é grave. De onde surgiu essa hipótese? Se isso não é premonição, nem especulação, nem conversa fiada, o fato originário dessa afirmação grave tem que aparecer. E, gente, foi uma matéria apenas para gerar, sabe, confusão dentro do governo. Você vê a matéria bota a manchete dando entender que a Anvisa está contra o presidente. E vem Altânio Barra negou que a agência possa postergar o aval, sabe, como a questão do Dória, por causa de pressões do governo. Sabe, o cara não vai ter, a gente vai fazer do jeito que tem que fazer, do jeito técnico. Mas foi uma matéria só para gerar desgaste. Isso está previsto no Código Penal em algum lugar. Se estamos concebendo a possibilidade de alguém daqui de dentro intencionalmente procrastinar, postergar ou realizar qualquer impedimento para que o medicamento salve vidas, eu jamais vou poder cogitar isso. E ele está certo. É a mesma questão que pode ocorrer sobre Bolsonaro. Crime de responsabilidade. Sabe, crime de responsabilidade. E você vê, vai ficar bem claro, a agência já informou que poderia aprovar vacinas com 50%, o que levou a essa decisão. Aí você vê, já joga a narrativa e ele responde, peraí, essa questão não é uma jabuticaba. Ela não é criada no Brasil. O mundo inteiro discute índices, sabe, menores do que os normalmente praticados. E aqui está falando de eficiência, não de reação adversa, pelo menos o que está mostrando. À medida que temos uma pandemia causando vítimas e um recrudescimento em alguns países, como na Europa, as autoridades científicas mundiais discutem se é válido baixar esse nível e considerar 50% como útil. E é uma matemática óbvia. Se vacinou 2, um terá efeitos e outro não terá. É uma discussão e não uma decisão tomada. Aqui está falando se vai funcionar ou não, não de reação adversa. Então você vê, criando algumas narrativas, sempre a mídia se aproveitando. E o que eu achei interessante, o Paulo trouxe o carro do briefing. Estado de Minas, Época Negócios, Gazeta do Povo e Estadão. A mesma manchete. O país que o Dória tanto ama defende vacina e pede cooperação do Brasil no combate. Você vê, mesma manchete. E o mesmo título. Os amigos do Dória defendem e pede cooperação do Brasil no combate à doença. A mesma coisa. A mesma coisa. A Gazeta do Povo não botou, né, no combate. Só terminou a palavra Brasil. Gazeta, Estadão, Estado de Minas, Época Negócios. Será que isso daqui foi patrocinado? Sabe aquela história quando você passa assim numa rede social, que você recebe anúncios? Será que isso aqui foi similar, sabe? Alguém pagou para que essa mesma matéria rodasse em todos os veículos de mídia? O interesse financeiro, meus amigos, é muito grande. São mais de 200 milhões de habitantes. O Brasil é um dos países mais populosos de todo o mundo. E o Carluxo vem e fala, né? A cada meia hora tentam emplacar uma nova narrativa ou recantar uma outra sem sentido algum. Agora, uns porcarias de jornais querendo trazer de volta a história, né, de que o Carlos coordena algum movimento novamente. Querem derrubar o presidente de qualquer jeito. Não suportam o desmame. E lá vem eles. Olha só. Super coluna. Vera Rosa. Guerra das Vacinas traz de volta o Gabinete do Ódio. A velha história do Gabinete do Ódio volta mais uma vez. E aí eu quero só mostrar que no dia 21, aqui estamos no 22 porque meu horário é 13 horas a mais, o Carlos já tinha mostrado aqui o Guilherme Amado, você veio que vê a narrativa da época, olha só, Carlos advertiu o Bolsonaro sobre reação negativa das redes. E aí diz aqui, olha só, onde vem, né, a história que Carlos já está, sabe, se movimentando para resolver as coisas. Sempre a narrativa.
Mas vamos ver essa matéria do Estadão. Essa matéria é bem interessante por alguns motivos. Primeiro, não é padrão do Estadão o fundo azul. Eles mudaram o fundo. O Estadão jamais coloca palavras grifadas e destacadas em amarelo, sublinhadas e que já remetem você a alguns hiperlinks. Em geral, ele só coloca assim, um texto em azul. Se você quiser, você pode clicar. Então, realmente foi uma matéria encomendada e de destaque para causar caos, sabe, e inflamar a política brasileira. E já começa falando que a história do Bolsonaro paz e amor acabou. Não tem mais Bolsonaro paz e amor, sabe? Agora voltou quem manda aqui sou eu, que havia sido arquivado após investigações do Ministério Público, da Polícia Federal e do STF atingirem sua família e amigos. Agora, porém, no momento em que Bolsonaro vê a PGR como sua aliada e consegue nomear pessoas de sua mais estrita confiança para o STF e TCU, o gabinete do ódio voltou. Olha a narrativa, né? Olha a narrativa. O confronto do presidente com o governador de São Paulo, sabe, por causa da vacina, expôs com todas as letras que a fase de calmaria tinha sido desenhada pelo marketing do Planalto. A ordem era evitar que os conflitos se agravassem para não irritar ainda mais o judiciário. Aí fala da questão do Fabrício Queiroz, porque ele estava com medo das investigações que envolvem a questão do Moro, que denunciou ele, que investigações que podiam pegar seus filhos, toda aquela narrativa chata. E diz que todas essas investigações continuam, mas hoje o presidente está mais fortalecido, com o apoio de partidos que integram o Centrão e até mesmo do PT. Olha só, até o bolsopetismo. Bolsonaro conseguiu emplacar o desembargador Cássio Nunes Marques em uma cadeira no Supremo. Eu acho que não é que ele conseguiu emplacar o presidente que nomeia, sabe? É função do presidente da República nomear o ministro Supremo, quando abre a vaga. Não é que ele emplacou. Apoio do PT. Apoio aqui. Apoio aqui. Eu acabei de mostrar. O Lula aí. O PT, a partir de esquerda, indo atrás de Bolsonaro. Agora vale a pena mostrar para vocês verem, gente. Bolsonaro nunca deixou de lutar pelos interesses do povo. Nunca deixou. Toda vez que realmente aparece alguma situação, Bolsonaro vem a público. Ainda que ele passe 1, 2, 3, 4 semanas, sem nenhuma declaração mais decisiva. Aquelas frases, né, de efeito no cercadinho, o pessoal tanto tá acostumado. Na hora que o bicho pega, Bolsonaro aparece e fala, cara, quem manda realmente sou eu tô fechado com os interesses do povo. E perceba que já existe uma percepção no Brasil, por parte da oposição, que Bolsonaro está fortalecido. Vocês percebem isso? Para eles, Bolsonaro realmente está fortalecido, porque isso realmente está acontecendo. Vejam que essa união com o Centrão, né, trazer o Centrão para a direita, falar, não, vem aqui, vamos se encontrar um pouco no meio do caminho, mas mais para o meu lado, surtiu algum efeito. A mídia fica naquela, né? Tá mais difícil agora derrubar o cara. Tá mais difícil. E aí diz, né? No governo ninguém se esquece do impeachment da Dilma, que começou, sabe, com a questão do TCU. Mas agora Bolsonaro já tem um cara dele, né? E já se sente de manguinhas de fora, sabe? E aí diz que Carlos Bolsonaro, que tá influenciando toda a questão, né? Vai lá. Pelo Twitter, o deputado... Olha, isso aqui é interessante. O deputado Marcelo Ramos também entrou na guerra contra os radicais que alimenta o discurso inflamado do presidente. Bolsonaro não lidera, é liderado por uma rede de tolos, que diante, né, de tudo que vem acontecendo, grita nas redes sociais contra a vacina que pode proteger a vida. É populismo sanitário, provocou o Ramos. Sabe quem é o Marcelo Ramos? Ele é o candidato, um dos possíveis candidatos de sucessão de Rodrigo Maia. Sabe, ele tá debaixo das de Rodrigo Maia, tá querendo a presidência da Câmara. Então quer se posicionar nas redes, quer ganhar um pouco de notoriedade, sabe, começar a brilhar, ver se consegue um lugarzinho ao sol, ver se consegue já alcançar, né, angariar um pedaço do apoio da esquerda. Com foco nas críticas, a ala ideológica nem quer saber do escândalo lá do Chico e blá blá blá, e já bota uma narrativa chata, né? O que importa agora é o combate à vacina do Dória. Gente, realmente isso é coisa séria. Isso é coisa séria porque pode trazer consequências para a vida de todas as pessoas. O que são reações adversas? O que pode acontecer? Ninguém sabe. Tem que esperar. Então é uma coisa muito grave mesmo. Envolve o orçamento da União, envolve perda de direitos, questões de saúde. Mas para a grande mídia, só o que importa é a narrativa. E aí o Dória foi no Datena e vejam só, né? Falou que ele admite que deve ir ao STF se Bolsonaro não comprar.
E diz, ó, se o presidente Jair Bolsonaro confirmar que mesmo com a aprovação da Anvisa ele vai negar acesso a uma vacina que salve vidas de brasileiros, é uma ação criminosa. Como pode, no meio de uma pandemia, o presidente dizer que não vai colocar porque ele não quer? E realmente é o que eu falei, essa questão da Anvisa, no final das contas, tem uma força muito grande. É um órgão técnico. E que realmente tem que seguir na norma técnica. Então, Bolsonaro, no final das contas, no último momento, assim, não é assim, não vou comprar, sabe? É naquele momento para falar, Dória, baixa a bola aí, sabe? Questão de tudo que vem acontecendo, dá uma acalmada, porque o Dória montou em cima, né? O Dória tentou criar um caos, vocês estão vendo. Conseguiu, a mídia tá toda em cima, tá o tempo todo, agora só se fala disso. E aí, uma coisa que a mídia não fala, mas que vale a pena falar, é que eu não vi nenhuma repercussão, a não ser o próprio Alan Lopes, candidato a vereador no Rio de Janeiro, ele fala o seguinte, ó, urgente, Ministério Público abre inquérito para apurar compra de aventais feita pela gestão Dória. A denúncia foi feita por um grupo de parlamentares que descobriram compra sem licitação. A casa desse cara vai cair, é questão de tempo, grande dia. E percebam também que é aquela questão que o Dória teve 29 milhões, né? Sabe, congelados pela justiça, porque ele se autopromoveu. Ninguém tá comentando. A mídia não toca no assunto. Por quê? Porque não é aquela eleição, porque pode atrapalhar o Bruno Covas. Vai vendo, pessoal. Vai vendo o que tá acontecendo. E aí, já mudando um pouquinho aqui de assunto, quero falar sobre eleições. Gente, o Russomano tá caindo nas pesquisas. O Russomano agora conta com 20% dos votos. O Covas está liderando com 23%, mas naquela margem de erro, sabe? 2,5 para mais e para menos, o Russomano pode estar à frente do Covas, sabe? Numa diferencinha pequena, no erro da margem técnica. Mas também, meus amigos, vejam só, o Russomano menos 2,5% pode cair para 17,5%, e o Boulos com 2,5% a mais pode estar indo para 16,5%. O PT falou que estuda remover, sabe, até o final de outubro, se o Gilmar Tatu não atingir 2 dígitos, e apoiar o Boulos. Então o Boulos vai ganhar esses 4%. Já pensou o Boulos com 20,5%? Já pode passar o Russomano. Na margem de erro, a gente não sabe. A gente está na situação, vocês estão vendo tudo o que está acontecendo em São Paulo, tudo o que Dória quer fazer, e eu não consigo entender como os paulistas, sabe, estão divididos nessa questão, nessa seara. Ainda tem o Márcio França, vai que alguma coisa acontece, o pessoal do Márcio França veja assim, pô, o Boulos está com uma chance de ganhar, é uma alternativa mais à esquerda, sabe, a gente vai no Boulos. Então, eu não sei o que vai acontecendo em São Paulo, mas no cenário de tudo o que foi feito pelo governador João Dória, pelo prefeito Bruno Covas, o cara ainda está liderando as pesquisas. E você vê isso daqui também, ó. Em Belo Horizonte, o Calil, que eu vejo todo mundo, eu não vejo uma pessoa da direita, pelo menos, falando, elogiando esse cara. Na verdade, o pessoal da direita eu vejo engajado, foi na campanha por Bruno Engler. Inclusive, o próprio Bolsonaro fez vídeo com ele, é um cara realmente da direita. O cara tem 60% das intenções de votos. Isso aqui me mostra que existe um sentimento de bolsonarismo no Brasil, mas a direita em si, a direita ainda é muito pequena, não é possível. O pessoal que realmente se classifica, eu sou direita, eu sei a diferença entre esquerda e direita, sabe? Eu milito por uma causa da direita, uma pauta conservadora, é muito pequena, gente. Muito pequena. A gente tem que lutar contra isso daqui. Isso daqui tá sendo um sinal. Eu quero ver qual vai ser os resultados no final da eleição. Eu tenho certeza que a gente vai ter muito mais vereadores, sabe, alinhados com a pauta bolsonarista, principalmente no Nordeste. Essas idas de Bolsonaro vão surtir efeito, mas quando eu vejo o que está acontecendo em São Paulo, o que está acontecendo em Belo Horizonte, eu tento analisar, o que está acontecendo? Também não está tão bom essa situação. Então vejam só, reavaliem, sabe, o caminho que a direita vem tomando para a gente não esperar o tempo passar. Porque vai chegar em 2022, a gente vai reeleger Bolsonaro, mas e aí a base? A gente vai conseguir emplacar governador ou mais uma vez a gente vai perder os governadores? Mais uma vez a gente vai perder os deputados? Mais uma vez vai perdendo os senadores? O PT ainda teve a maior bancada. O PT ainda conseguiu colocar a maior bancada, mesmo depois de tudo que aconteceu. A direita precisa realmente se unir em torno, sabe, de uma causa. Sobre as eleições, vale a pena comentar. Isso aqui tinha acontecido anteontem, mas vejam como são as coisas, né? O Felipe Sabará do Partido Novo foi expulso do partido. Foi expulso, gente. Eu só consigo rir, né? Até lá no Twitter eu compartilhei e falei, galera, briga aí.
ele veio ao público se queixar do Amoedo, falando que, infelizmente, o Partido Novo tem um fundador e ex-presidente que se considera seu dono. João Amoedo continua mandando o diretório nacional do partido, blá blá, e não respeita opiniões diversas e coisas. Ele falou que ele vai até o final. Ele falou que quem, sabe, afastou ele foi a CEP, que é a Comissão de Ética no Partido, que são apenas de pessoas ligadas a João Amoedo, e fala como é um líder autoritário. Mas é um liberal, né? Prudente e sofisticado. Um grande amigo do juiz, né? Ex-juiz Sérgio Moro. Vai vendo, e aí estava indignado. Continuando aqui, que vale a pena de comentar, o TSE também, né? Colocando suas mangueiras de fora. Vejam só. Compartilhou e pediu para você salvar a data em seu calendário, uma live do MCCE, que se não me engano é Movimento contra a Corrupção Eleitoral. Algo assim. Que vai contar com a presença do Thiago Rondon. A gente já comentou bastante sobre ele, vocês já devem saber da importância. Quem não veio, volta a semana passada, eu falei desse cara uns 3 dias seguidos. É o cara aí que vai ajudar Barroso na implementação do voto do futuro, é um cara da área de TI, que está envolvido em softwares há muitos anos nessa área de eleição, coisa eleitoral. E quem também vai estar lá, uma figura interessante, é a Cristina Tardáguila, a cofundadora da agência Lupa, agência de fact-checking, e diz, olha qual é a live. Como prevenir os linchamentos virtuais na eleição de 2020? E aí o MCCE traz aqui a chamada, né? Os limites do discurso de ódio nas redes sociais. Resultado da parceria entre MCCE com Tecno Equidade, Canal History, agência Lupa, Elo Company. Canal History é aquele canal da TV fechada, aquele canal TV a cabo. Vejam só como são as coisas. O pessoal tá se movimentando bem. Vai vendo o que está acontecendo no Brasil. Esse pessoal debaixo dos holofotes, o Dória conseguiu tirar, né? Criou a cortina de fumaça e essas coisas vão sendo batidas. Olha só também o que o TSE andou compartilhando. O Redes Cordiais. Renata trouxe e diz, o TSE na mãos dadas com as redes sociais. Movimento que conta com a participação de políticos de esquerda e liberais, além do glorioso e ilustríssimo Luciano Ayan, que está envolvido com uma série de coisinhas, né? O que devemos esperar do TSE? E você vê, compartilhou redes cordiais. É possível fazer public posts com conteúdo eleitoral? Essa e outras dúvidas envolvendo o que se deve ou não fazer no período eleitoral serão respondidas no nosso guia para influenciadores digitais nas eleições de 2020, feito em parceria com o Internet Lab BR. Quem é redes cordiais para falar o que pode e o que não pode fazer? Ano passado, levou lá, né? Olha a Lídice da Mata aqui, Flávio Dino. Lídice era relatora da CPM das fake news. O Ayan foi convocado por ela. Ela convocou ele. Ele que ficou conhecido na época por um grande compartilhador de fake news do caso Marielle. É o que o TSE está envolvido, Barroso. Já mudando aqui um pouquinho para o STF, o Fux veio a público, fez uma live e falou, né? Fux cumpre com promessa e promete internacionalizar STF implementando a Agenda 2030 da ONU. O que foi que ele disse? Ele falou que ele irá dar prioridade para temas ligados à Agenda 2030 de desenvolvimento e sustentabilidade. Isso não me cheira bem, não me cheira bem. A Renata diz, eles estão promovendo a Agenda 2030 sem nenhum pudor. E ela trouxe o post do dia 19 de outubro, dias atrás, quando o pessoal avisava que iriam fazer essa live, aqui, a live do Conjur. O seminário acontece nos próximos dias 22 e 23 de outubro, a partir das 9 da manhã. Entre os temas abordados estão a Agenda 2030 e novas tecnologias voltadas à atividade jurisdicional. Ei, Fux, vai na manha, Fux. Mal sentou na cadeira do presidente, já tá querendo colocar, né, o lado dele em ação. E aí, só dar notícia rápida, porque cabe ao STF, já tem data para a posse, o Cássio estreia dia 5 de novembro. Espero aí, né, que o que Fux quiser colocar relativo à Agenda 2030, que pelo menos o Cássio vote contra. Pelo amor de Deus, que o Cássio vote contra. E aí, gente, falando de eleição, mas agora internacional, para você ver como são as coisas, porque isso aqui influencia no Brasil, é Foro de São Paulo, é Grupo de Puebla. Leonardo Coutinho nos avisa que, em resolução, a OEA diz que não existem condições mínimas para uma eleição justa na Venezuela. As mais de 2 dezenas de eleições sob o chavismo são manchadas por suspeitas de fraudes. Um dos instrumentos mais nobres da democracia é constantemente vilipendiado pelo regime. E aqui tem a resolução,
post oficial, no tweet oficial do OEA. Mostrei para vocês ontem o quê? Que estava todo o foro de São Paulo pedindo a renúncia, a saída do Almagro, o chefe da OEA. Mostrei para vocês o Arthur, assim que ele entrou lá no início de outubro, lá dia 7 de outubro, ele compartilhando posts antigos. Pô, o Arthur falando, pô, olha aqui, ó, esse aqui é meu chefe. O cara tá contra a Venezuela, o cara realmente se posiciona contra o comunismo, o cara que tá do lado do Juan Guaidó. E aí, né, olha só quem também veio às redes falar sobre o assunto, Eduardo Bolsonaro. União Europeia caminha para não reconhecer eleições de 6 de dezembro na Venezuela. Após não conseguirem adiar o processo, o bloco formou maioria para a rejeição de eleições organizadas pela ditadura do Maduro, sem legitimidade e transparência, antes tarde do que nunca. Agora é a União Europeia. Com votos do Brasil, Bolívia, Canadá, Chile, Costa Rica, Equador, Guatemala, Paraguai, Peru, Estados Unidos, Uruguai e do representante legítimo da Venezuela, o Juan Guaidó, a OEA aprovou resolução sobre carência de condições democráticas mínimas para eleições livres, justas e transparentes na Venezuela. Então o pessoal está engajado e veja, os Estados Unidos também já votou, cara, não dá. Olha todo o cenário, gente, mundial que vem se desenhando. E aí o Arthur veio a público nas últimas horas e diz, né, o Grupo de Puebla, novo foro de São Paulo, pede renúncia de Almagro, secretário-geral da OEA. Será que as críticas à ditadura venezuelana que o secretário-geral fez não agradam? Estou encontrando aqui os mesmos métodos e estratégias que vemos no Brasil. E ele mostra a postagem, Grupo de Puebla pede a renúncia de Luiz Almagro da Secretaria-Geral. Foro de São Paulo é coisa do passado? Conheço o Grupo de Puebla, organização que reúne políticos de esquerda sul-americanos como Lula e Alberto Fernandes, entra na mira da militância bolsonarista. A gente fala aqui, né, em primeira mão, olha só, antes de acontecer, a gente comentou ontem, aí as coisas foram se desenrolando ao longo do dia. Então, a gente tá no caminho certo, galera. A gente tá no caminho certo. Quando essas pessoas... A gente fala antes dessa galera via público, é porque a gente tá no rastro certo. Então, olha só. O cenário na América Latina está, ao mesmo tempo, conflituoso. A gente viu o que aconteceu na Bolívia. Inclusive, quero mostrar pra vocês. Gente, a gente comenta a América Latina. As eleições na Bolívia, assim como a eleição para presidente no Brasil, por exemplo, eu posso voltar aqui da Austrália, mas só para presidente, o pessoal na Bolívia, que mora em outros países, também podem votar. Vocês acreditam que tem 27 mil bolivianos morando no Brasil e desses 27 mil, 23 mil votaram no Luxo, que é do MAS, que é Movimento alguma coisa socialista, de avanço socialista, acho que é assim o nome do partido, que é, sabe, o poste do Evo Morales. Os bolivianos no Brasil votando no Foro de São Paulo. Aí eu me pergunto, esse pessoal agora eles vão voltar para a Bolívia? Agora eles vão ir lá morar na Bolívia, já que esse cara que eles votaram ganhou, eles queriam que o cara quisesse? Agora que o Foro de São Paulo vai voltar para a Bolívia? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Eles vêm para um país que o presidente é 100%, sabe, oposto, as diretrizes são opostas ao que eles votaram. Não faz nenhum sentido, sabe? Não faz nenhum sentido. Não faz. É como você, sei lá, ir morar em Cuba e você votar em Bolsonaro. Sabe? Não faz sentido. Não encaixa as coisas, não encaixa. Não dá. E é isso. Por mais que Bolívia teve essa mudança, não foi reeleição, o poste do Evo Morales ganhou, por mais que na Argentina tá o caos que está acontecendo, por mais que o Chile esteja numa situação pré-revolucionária, por mais que ainda tenhamos a Venezuela, vocês estão vendo as movimentações no Brasil, a vinda do chefe da NSA americana, o Pompeu vindo aqui, as declarações de Trump, o que Bolsonaro vem falando, o que falando de discursos, o que Eduardo Bolsonaro vem falando, o Arthur Weintraub, a OEA. Olha todo o cenário que vem se desenhando. Depois do fim da eleição americana, dia 3 de novembro, depois que Trump foi reeleito, aí, galera, vocês vão ver, sabe, a tensão na América Latina, os comunistas, vai aumentar. Vocês vão ver postagem falando que não reconhecemos a eleição de Trump, vão falar que foi fraude, vão falar diversas coisas. Para ele tomar posse, vai ser um pega-pá-capá. Pode esperar isso daí. E você vê, né? Rodrigo Constantino fez uma piada para a galera da oposição, né? Que inveja de quem tem um presidente. Olha o que está acontecendo. Na Argentina, o Uber Eats fechou o negócio. Não vamos mais funcionar porque não tem mais condições. Eles não têm mais condições de operação na Argentina. Não tem mais como. Não tem mais como. Olha a realidade do país que está.
Enquanto isso, o Brasil, a indústria, a arrecadação, acho que foi a melhor arrecadação dos últimos 6 anos, por mês de setembro, sabe? Vendendo bastante, o índice de confiabilidade na indústria crescendo, a retomada em V, mesmo com todos os problemas que a gente vem tendo. O Brasil é o último bastião, sabe? Do conservadorismo, do liberalismo na América. E um amigo meu falou uma coisa que é interessante. E quando se trata do cristianismo, o Brasil é o último bastião do mundo. Do mundo. Ainda que temos países como Polônia, sabe? Estados Unidos, parece que ainda tem muito. O Brasil, gente, é o último. Porque a fé que o brasileiro tem em Cristo é fora do comum. É fora do comum. Vocês podem ver, é massivo a quantidade de pessoas. Até quem não é, sabe, religioso, ferrenho de ir pra igreja, respeita, sabe? Respeita. A gente vê as novas gerações, mas o Brasil, eu tenho muita fé no Brasil. Já que a gente falou aqui de um pouco de geopolítica, olha só. Estados Unidos aprovou venda aí, né, de equipamentos de defesa, vocês devem entender o que é, para o pessoal de Taiwan se proteger, né, com capacidade de até atingir, olha só que país, né, dos amiguinhos do Dória. E o interessante é que a matéria diz, não, os amigos do Dória, que reivindicam Taiwan como parte do seu território, pediu nessa terça-feira, dia 22, que Washington anule a venda, para evitar maiores prejuízos às relações bilaterais entre eles, assim como a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan. Mas por que, rapaz? É só defesa, é equipamento de defesa. O amigo do Dória dará uma legítima e necessária resposta dependendo da evolução da situação, alertou o porta-voz da diplomacia de lá, né, Zhao Lijian, sei lá como se pronuncia. Já o ministro da Defesa taiwanês, Wen Defa, destacou que as defesas ajudarão Taiwan a construir uma capacidade confiável, sabe, de proteção. Os amigos do Dória aumentaram a pressão sobre a questão de Taiwan desde a eleição de 2016, com a eleição presidencial de Tsai Ing-wen, que rejeita a visão de Pequim que a ilha é parte de uma só lugar, né? Você sabe como é. Um único país. Ele falou, não, cara, a gente é um país do nosso lado, funciona. Eu tenho a curiosidade, gente, sabe quando os apelidos de Taiwan é Formosa? Um dos apelidos, Formosa, Ilha de Formosa, foi dada pelos portugueses. Então vejam só, né? E tá se colocando, fala, cara, aqui não. E se você olha até a história da criação de Taiwan, você vê que foi uma parte do pessoal que queria um lugar assim mais democrático. O pessoal lá, a Revolução Maoísta, expulsou o pessoal, vamos lá para aquela ilha, vamos tentar continuar com a democracia por lá de lá. É o pessoal que realmente está ao lado da liberdade. E vocês veem, né? Isso daqui foi do dia 16. Aconteceu dia 16, já tinha saído a matéria, a Gazeta Brasil já tinha informado que falava que o Xin estava falando para os militares. Preparem-se para o combate. E ele falava, o porta-voz, o Zhao já tinha falado, cancelem a venda. Isso aqui foi no dia 12, cancelem. No dia 12 pediu para cancelar e agora já pediu para anular. Já é o segundo aviso, pediram para cancelar, não cancelaram, agora estão pedindo para anular. Enquanto isso, os amigos do Dória estão se preparando para o que está, né? Para alguma coisa, não sei por quê. E aí, galera, um tema aqui que requer uma certa conversa que o bicho pegou nas redes, gente. O bicho pegou. Olha só isso daqui. O ministro do Meio Ambiente chamou Luiz Eduardo Ramos de banana de pijama e Maria Fofoca. O que foi que aconteceu? CNN Brasil diz, né? Salles ataca Ramos na internet após corte de recursos no meio ambiente. Eu falei, o que foi que teve? Cortou recurso e aí o Salles foi lá falar uma coisa. Então, veja só. Teve primeiro o Salles agiu em consequência de um corte de recursos. O que foi que o Salles realmente falou? Vejam só. Primeira mão. Ricardo Salles veio a público, marcou o general Ramos e fala, Ramos, não estiquei a corda com ninguém. Tenho um enorme respeito e apreço pela instituição militar. Atuo da forma que entendo correto. Chega dessa postura de Maria Fofoca. Mandou uma direta, eu respeito os militares, fica de boa, eu entendo o que eu acho correto e deixa de fofoquinha. O que é que ele tá falando? Aí ele bota uma reportagem do Globo. Do Globo? Peraí, será que ele tá falando que o Ramos soltou conversinhas, soltou fofocas, vazamentos pro Globo? Eu não acredito, será que é isso? Vamos olhar. Matéria da Bela Megali que diz, Salles estica a corda com ala militar do governo e testa blindagem com Bolsonaro.
você vai ver que diz, né? Em um mais episódio de medição de forças, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, decidiu testar a blindagem dada por Bolsonaro para cima do próprio governo, anunciando 4 horas antes que todos os brigadistas do IBAMA cruzariam os braços a partir da meia-noite. Salles disse que não tem dinheiro para pagar a conta de luz e mandou parar tudo. Salles está criando a questão de dinheiro. E já é a segunda vez, gente, que isso ocorre. Isso ocorreu em agosto. Tá correndo de novo. Ele fala, cara, vocês querem que eu resolva a questão da Amazônia? Tem incêndio. Eu vou resolver isso como? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. A notícia que surpreendeu o governo joga toda a pressão sobre os militares e o vice-presidente Mourão, que já havia dito que Salles foi antecipado a anunciar a mesma medida em agosto e que hoje é obrigado a dizer que o governo vai dar um jeito de liberar dinheiro da pasta. Mourão é chefe do Conselho Nacional da Amazônia e passou a liderar, com o Ministério da Defesa, as ações de combate ao desmatamento na Amazônia e no Pantanal. Com isso, concentra os recursos destinados a essas operações. Fui conversar com quem mora em Brasília, quem tá lá, gente que trabalha no governo, vou falar quem é, e o pessoal falou o seguinte: existe um sentimento, sabe, dentro da parte militar, que não é assim de raiva do Salles nem nada, mas eles sentem assim que como os militares por muitos e muitos anos, sabe, defenderam a Amazônia, principalmente de invasões, nas questões de fronteira, tem tropas na Amazônia, todo mundo sabe, aquele exercício de selva, eles sentiam que era uma pasta para estar meio que sendo comandada por militares. Então não é que eles têm raiva do Salles, assim, pô, eles queriam que fosse um militar, cara. Aí tem assim meio, sabe, uma insolubilidade. Eles não se dão tão bem. Mas não é assim, tão pessoal assim, sabe? É um sentimento assim que, pô, cara, não custava nada, né? A gente podia ter ficado com essa pasta. E aí, pessoal, várias pessoas apareceram por quem tá certo. Vou mostrar para vocês quem está do lado do Ricardo Salles e vocês vão tirar a conclusão de vocês. Felipe Barro diz, ó, concordo 100% com o ministro Ricardo Salles. Chega de Maria Fofoca. Será que realmente o Ramos está fazendo fofoca? Capitão Derrite, estou com o senhor ministro Ricardo Salles até o fim, conte comigo. 2 bolsonaristas. Depois temos aqui Bia Kicis, Carol de Tone e Carla Zambelli. A Bia diz, ó, conheço o ministro e atesto sua integridade e lealdade ao presidente Jair Bolsonaro. Fofocas contra sua pessoa cairão no vazio. Carol de Tone diz, sabemos e testemunhamos diariamente a sua postura sempre correta. Zambelli, estou com você, ministro. Um saco essa coisa de Maria Fifi. Teve gente nas redes sociais que falou, olha só, a direita burra já está contra o Ricardo Salles. Estão pegando esses deputados e simples mesmo deputados que se juntam com esse pessoal. E o pessoal começou a criticar uma ordem da direita, ser o pessoal que defende os militares até o fim, né? E aí eu me pergunto essa daqui. E aí agora deixa vocês julgarem. O filho do presidente e deputado federal, Eduardo Bolsonaro, veio a público e disse, força, ministro, o Brasil está contigo e apoiando seu trabalho. Aí eu pergunto que lado vocês estão. Vocês estão do lado que vê que a direita está errando em defender o Salles ou vocês estão do lado que a direita deveria defender o Salles? Pelo menos eu me coloco alinhado com o Eduardo Bolsonaro. Se o Eduardo acha que o Salles está certo, eu também acho que o Salles está certo. Essa é a minha linha, pelo menos. E aí, pessoal, será que o Ramos está fazendo fofoca? E olha só, dia 25 de agosto, fui lá eu tentar descobrir uma coisa na internet. Descobri que o Alan dos Santos tinha informado que Viviane Henrique de Castro é amiga da Nayara Trindade. A Viviane é chefe da assessoria de comunicação do Ramos. Essa mulher aqui é chefe da assessoria do Ramos de comunicação. Lembram quando o Ramos falou para o jornal O Globo que o gabinete do Onyx Lorenzon soltava as coisas para a imprensa? Então, não era a Casa Civil que vazava. Sabe quem é a Nayara? Sabe quem é a Nayara? Repórter do Globo. Gente, a foto de capa do Twitter, a foto de perfil, de capa não, do perfil do Twitter da Nayara Trindade, repórter do Globo, é com quem tá aqui atrás? A Viviane. Viviane Henrique de Castro, chefe da assessoria de comunicação do Ramos. E aí as coisas, da Globo, saindo matéria do Globo, o que é que vocês acham? Aí fui pesquisar mais, ó, aí eu vi aqui, ó, uma matéria do Globo, que quem assina aqui, ó, a Nayara Trindade. Tem uma senhora chamada Maria Lacaille, ela diz, ó, vaza Troia, presidente Jair Bolsonaro, olha a vazadora do ministro Luiz Ramos, quem nem é como se fosse com ele, é o sonso, enxergue o Troia do Ramos, Troia aqui, ó, ela tá falando isso dia 26 de agosto. E aí, ó, olha só que engraçado, a Nayara, dia 13 de junho,
ela já sabia que o Ramos pretendia passar para a reserva. Quem foi que contou para ela, gente? O Ramos não colocou isso em lugar nenhum. O Ramos não falou isso nas redes sociais, sabe? O Ramos não falou isso em nenhuma entrevista. Como é que ela soube dessa informação de bastidor? Tá entendendo quando eu falo que a direita não tem fontes? Quem é que teve a fonte assim direta com o ministro do governo? A Nayara conseguiu. Será que é a amiguinha dela que tá aqui, que é assessora de comunicação do Ramos? Olha só. Ministro Braga Neto e Luiz Eduardo Ramos estão caminhando da Câmara para a reunião com Rodrigo Maia. A primeira tentativa do encontro foi vetada por Bolsonaro. Como é que ela sabe disso? Isso aqui foi Maia. Como é que ela sabe disso? Olha só. Reconheço que errei ao não fazer interlocução com o presidente de partido, diz General Ramos. Várias matérias exclusivas, informações diretamente do Ramos, quem trouxe foi a Nayara. Como é que ela soube disso tudo, rapaz? Ramos que só entra no Twitter, vez ou outra assim, pra falar uma coisa assim bem institucional, sabe? Ah, pô, isso aqui, parabéns ao exército, parabéns isso, parabéns ao presidente. Nada demais. Sabe de tudo, rapaz. Sabe de tudo que vem passando, viu? Interessantíssimo. E vale a pena relembrar, né? Coisa que a gente já falou algumas vezes. O Ramos é aquele lá, né? Que recebe um amigo, o antigo general, né? Quer dizer, antigo general, desculpa. Antigo ministro da Defesa, Aldo Rebelo. A oportunidade de relembrar bons momentos e conversar sobre o Brasil com alguém com profundo nacionalismo e amor ao nosso país. Aldo Rebelo é do Partido Comunista Brasileiro. Militou bastante nos anos duros do regime militar. Aqui, ó, amigão aqui do ramo. Amigão, não sei se é amigão. Tô aumentando, mas ele recebeu. Recebeu aí o antigo ministro. Olha o Ramos com o deputado Fausto Pinato, o chefe da comissão parlamentar, na frente parlamentar, né? Frente. Brasil e amigos do Dória, para discutir com a questão do 5G. Huawei, olha só. E ainda fala, ó, discutimos para a gente jamais usar a questão de ideologia. Esquece ideologia. E uma coisa interessante que eu fui lá achar, eu queria pegar essa foto rápido, não queria lembrar quando eu trouxe esse vídeo. Eu encontrei uma página da Rafael Fontana que sabia quem estava na reunião. Olha quem estava na reunião com o Ramos. Aparece um membro do Partido Comunista, Chen Jinfang, acompanhado de sua assistente, Julie, além do lobista Atílio Rulli, responsável pela agenda da Huawei com políticos brasileiros. Estava lá com o Ramos. E aí, olha só, mais uma vez com o Fausto Pinato. Como presidente da Frente Parlamentar, estive reunido hoje com o ministro da Secretaria de Governo, Ramos, e o presidente da Associação Brasileira de Empresas daquele lugar, Wang Yansong, para adotar novos investimentos das empresas no país. Isso aqui não quer dizer nada, realmente o Ramos, enquanto ministro, tem que receber. Só que quando você vai vendo, vai juntando várias coisas, sabe, começa a dar aquele sentimento ruim no coração. Concorda comigo? Não bate um sentimento assim meio... Ramos, tem algo errado, Ramos. Tem algo que não tá cheirando tão bem. E aí, gente, olha só isso daqui. Dia 29 de agosto, Estadão. Bastidores. Salles passa recado aos militares e tenta delimitar espaço. A estratégia de agir de surpresa e pegar desprevenido o espaço do Planalto aparentemente deu certo. Com uma só nota à imprensa, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se colocou nesta sexta-feira no ringue contra os ministros Walter Braga Neto, da Casa Civil, e o Ramos, ao dizer que paralisaria 100% após bloqueio feito pelo Ministério da Economia a pedido das pastas comandadas pelos dois militares. Salles quis delimitar seu território. Não é de agora que a relação do titular do meio ambiente com os militares é conflituosa. Em junho, conforme o Estadão mostrou, o ministro Ricardo Salles se tornou alvo de uma fritura atribuída justamente aos integrantes do governo egressos do Exército. Aí eu fui lá, né, em junho, o que estava em junho? Meio ambiente, sobre nomeação no IBAMA, pergunte ao Ramos. Isso aqui eu comentei na época e foi o que aconteceu. Olha só. O ministro Ricardo Salles nomeou na segunda-feira o empresário Glauco José Corte Filho para a superintendência do IBAMA em Santa Catarina por pressão do Centrão, agremiação partidária fisiológica. Ele, claro, não tem experiência profissional direta com o setor ambiental. Isso aqui não é o Ricardo Salles, é o Glauco, o cara que ele nomeou. Eis que, questionado sobre a nomeação pela reportagem, a pasta decidiu que procurasse o Ministério da Secretaria de Governo sob o comando Luiz Eduardo Ramos. Ele abre aspas por Ricardo Salles, ó. Sobre os seus questionamentos, procure o Ramos, por favor. Essa foi uma indicação do ministro Ramos, da Secretaria de Governo, declarou a área de comunicação do Ministério do Meio Ambiente.
o Ramos colocou alguém dele, o Ricardo Salles falou, cara, esse cara aqui não tem capacidade. E, gente, na época, isso daí, ele não atingia os requisitos técnicos. Se não me engano, eram DAS4. Me desculpa, não vou lembrar. Mas tem lá uns requerimentozinhos que tinha que ter meio que 2 anos de experiência na área, isso, aquilo, outro, e o cara não tinha. Ele falou, vai lá e pergunta pro Ramos. Vai lá e pergunta pro Ramos. Então, parece que a relação tá ficando bem complicada e conflituosa. E você vê aqui, o recente, final de setembro, dia 29, porque o ministro Ricardo Salles, o Weintraub sem guarda-chuva, não cai. As críticas mais ácidas ao titular do meio ambiente não vêm do anexo 2, onde despacha o vice-presidente Hamilton Mourão, na condição de presidente do Conselho da Amazônia, obrigando interagir. Elas vêm do núcleo duro do governo, a menos da parte com crachá. Aí bota o general no meio, mas acho que não tem nada a ver. Mas aqui, ó, Luiz Ramos e Braga Neto. Na parte sem crachá estão familiares do presidente agregados. Para esse primeiro grupo, Salles executa ações de forma atabalhoada, em momentos inoportunos e sem antes costurar os apoios necessários, como no caso recente envolvendo o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o caso do CONAMA. Então tá rolando alguma coisa aí, gente, tá rolando alguma coisa. Não sei, eu só sei de uma coisa. Eu sei que Eduardo Bolsonaro tá do lado do Ricardo Salles. Vários deputados que eu vi que estão do lado do presidente, estão do lado da direita, militam antes mesmo, sabe, de conseguir um cargo. Tem gente aqui que eu já conheço trabalho desde 2016, deputados que participaram da CPMI das fake news. Lógico, todo deputado tem algum problema, coisa que o cara gosta ou desgosta, mas olhando assim, em termos do que eles defendem, aqueles deputados, são pessoas do nosso lado. E aí o pessoal tentando fritar o Salles. Nesse momento, gente, e o que me incomoda, sabe qual é a questão? Cara, quer tirar os Salles? Até que tira. Ninguém substituível nesse Brasil. Ninguém substituível. Acho que só o Bolsonaro, que realmente tirar Bolsonaro, cara, eu não consigo ver outro nome para colocar no lugar. E eu vou ficar muito triste, sabe, em 2026, que Bolsonaro não vai poder tentar o terceiro mandato. Que é o que, gente? A gente tá vendo organismos internacionais, como várias ONGs, países, a gente tá vendo pressão naquele acordo Mercosul-União Europeia, talvez não ser aprovado por questões relacionadas à Amazônia. E a gente tá vendo mais um desgaste, sabe? O cara tá tentando lidar com um incêndio e aí não tá tendo dinheiro pro cara combater o incêndio. Por quê? Porque às vezes alguém pediu, sendo que vai liberar depois. O que é que tá acontecendo, cara? Deixa pra resolver isso daí, sabe? A partir de dezembro, que é quando as queimadas do período comum já vai ter passado. Vai estar num período de mais calma e a Amazônia não vai estar tão em foco, sabe? Pelo menos espera um pouco, resolve isso daí, sabe? Numa boa, sem necessidade o que está acontecendo. E com isso chegamos por aqui, o final do vídeo, e quero relembrar que no dia 1º de novembro terá aí o grande ato pelo Fora Dória. Não seremos cobaia. Gente, independente do que está acontecendo, Dória não tem mais como, sabe, se sustentar no governo de São Paulo. Então peço a ajuda de vocês. E é isso, meus amigos. Fico por aqui. Quem puder, dá aquela curtida, aquela compartilhada, aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu!